veja a importância desse nosso bate-papo aqui. Claro que se a gente tiver 100, 200 pessoas, é magnífico, mas o que importa é que esse bate-papo ele fica, tá, no site do clube, fica no YouTube, tá? E aí as pessoas poderão se relacionar com você entendendo essa nossa troca aqui, tá bom? Então, não fique preocupada com a não quantidade de pessoas, tá? Uhum. O que importa é mais essa nossa troca mesmo, tá? Que as pessoas querem... Eu quero saber mais quem é você, tá? E Não é. vamos ver, Vamos... vamos ver a linha que você vai bater, tá bom? Não, que isso. Vamos começar? 12h06 agora, o Val já está gravando e acho que é legal. Bem, bom dia a todos. Estamos aqui mais nesse bate-papo, melhor ainda, nesse diálogo, né? Artista e curador. E hoje a gente vai tratar, né, da exposição Roupa de Luz. Deixa eu puxar a Patrícia aqui para cima na minha frente. Aqui, ó, pronto. Está aqui na minha frentinha agora, aonde Patrícia Magalhães ela vai agora se expor o quanto ela quiser com a gente. Eu jamais vou colocar essa minha querida amiga no fogo. Na água eu vou colocar, tá? Mas no fogo não. Patri, vamos lá. Fala um pouquinho de você, como você começou nessa carreira. Comece por onde você quiser, tá? A pergunta original é: quem é essa Patrícia fotógrafa? Mas acho que antes de ser fotógrafa, você é você, né? Quem é você, minha querida? Bom, esperava que isso não fosse acontecer. Eu ia quase brifar essa reunião e falar, não faça perguntas pessoais, mas eu não me sinto confortável em falar sobre mim. De qualquer forma, essa Então, quem é essa Patrícia... fotógrafa? Quem é essa fotógrafa? Eu sou uma pessoa como você, Ah. que venho trilhando o meu caminho e que eu gosto que ele seja invisível. E eu gosto que ele seja silencioso. Eventualmente, obviamente, eu já mudei de profissão algumas vezes, isso já saiu na mídia, enfim. Mas a grande maior parte do meu caminho eu faço mais solitário. E, às vezes, desse solitário sai para uma explosão e eu volto. É um pouco assim que eu opero, né? Eu acho que a gente compartilha um pouco o que aprendeu num determinado momento, você sai e você volta. Essa é a minha forma de operar no mundo. O que você tem alguma graduação? Você é autodidata? Não. Você quer saber? Ok. Não, eu me formei lá atrás, há muitos anos atrás, eu me formei em farmácia e bioquímica na USP, eu fiz especialização em neuropsicofarmaco. Dentro disso, eu estudava glândula pineal, estudava serotonina, estudava algumas questões que ligavam o uso de antidepressivos com o nível de serotonina dentro da glândula pineal, né? Estudava outros órgãos também, porque a pineal há muitos anos atrás era ligada só à questão da melatonina e essa regulação do sono, mas não é real. E eu lembro que quando eu comecei nesse trabalho, eu tinha 19 anos, né? Eu era meio ovelha negra dentro daquele CB da USP, porque por que você quer estudar isso? O que isso tem a ver para nós? E eu lembro que o meu mestre, né? Ele era assim, ele era straight. Não, pineal é melatonina, é sono. Eu falei, não, doutor, deixa eu fazer isso. E eu novinha, né? No segundo ano, terceiro ano ainda, eu falei, doutor, deixa eu estudar isso, deixa eu fazer esse negócio diferente, porque eu quero entender essa questão da serotonina na pineal. Mas por quê? Porque dentro da minha cabeça mística, a pineal está ligada à coroa, está ligada ao chakra da coroa, está ligada a esse fluxo energético, a oração, a bênçãos, etc. e tal. E na minha cabeça eu trazia isso, que isso estava ligado à serotonina, esse hormônio teoricamente desse joy, né? Vamos falar joy como uma alegria, como bênção, como unção.
Então, eu queria fazer, na minha cabeça, de algum lugar, eu trouxe isso que eu queria ver. Para mim, é como isso funcionava literalmente. Então, eu dei uma enrolada nos doutores lá, falei que eu fazia o que eles queriam, desde que eles me deixassem dosar na pineal também. E nos meus experimentos, eu encontrei repetindo 3 vezes que em determinadas situações, a concentração de serotonina na pineal era 15 vezes maior do que em outras áreas esperadas do cérebro que a ciência até então conhecia. E, coincidentemente, que não existe coincidência, né? Mas, ao mesmo tempo, na Inglaterra saiu uma pesquisa, o cara ali concomitante comigo ao mesmo tempo, e que alguém no inconsciente coletivo estava fazendo a mesma coisa, e era um jovem. E aí eu fiquei muito feliz que eu não era uma louca total e que de algum lugar eu estava captando aquilo. Mas eu sempre brinco que eu falo que isso serviu muito mais para mim, para eu entender como essa conexão é real, ela é física, não existe a separação dos mundos. Então, assim, um resumo que eu não falo para ninguém, mas já que você está me cutucando, acho que é o máximo que eu vou te dar. Mas, Não, assim, isso... não, pera, Eu tinha 19 só. aspeta, pera. Agora, Eu cara, estou bem, por... eu tô bem desconfortável. por Isso quê? Não, é muito segredo de caverna. entendi, tá bom, entendi. Agora, legal, USP, Não entendi nada. Pineal, Tá tá? bom. Não. Como você chegou a isso? Não. Tá. Como isso chegou até você? Como essa circunstância de falar de uma pineal, que é uma glândula misticíssima, Então, né? mas claro que eu estudava, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade, segundo ou terceiro ano, fazia lá todas as disciplinas de neuro, enfim, mas essas outras informações chegam por outras vias, e aí, né, é um pouco complexo a gente explicar isso. Mas aí eu falei, eu vou enrolar esses caras, porque se eu falar o que eu quero, é óbvio que eles não vão deixar, né? Porque eles vão falar, você é uma mística doida, imagina que nós vamos ceder nosso laboratório, nossas coisas. Então eu enrolei o doutor, professor, doutor, livre docente, eu enrolei ele de um jeitinho que eu consegui fazer o que eu queria, né? Porque é óbvio que quando você fala em pesquisa científica, isso tem custo, né? Claro. Tem substância, laboratório, algumas coisas tiveram que vir da Inglaterra, porque ele tinha feito sua livre docência lá, ele tinha acesso direto. Ele acabou ficando bem impressionado e falou, olha, se você quiser, eu vou te mandar para Londres depois e para fazer direto esse doutorado. Bom, enfim, esse foi um relacionamento, uma história. Mas aí eu fiquei grávida da minha primeira filha e isso adormeceu um pouquinho. Mas vamos Agora, lá, não importa. Eu acho que assim... olha que interessante isso que você trouxe, tá? Então, quando a gente fala de pineal, eu não sei se deu tempo de você ver os olhinhos do Val, tá? Ele deu uma explodida ali, né, O na Val hora que deve estar o quê? ele Ô, viajou. Val, desculpa. Não, aí é que tá essa pergunta tua. Aí a gente teria que fazer uma entrevista com o Val, tá? Mas hoje em evidência aqui é você, mas você precisa ter visto os olhinhos desse cara, tá? E aí, quando você começou a desenvolver essa questão da pineal, e aí agora eu dou um salto para o contemporâneo, né? E aí, de repente, nós temos uma exposição pinealística, tá? Derivado de pineal, aonde você quis chamar, né, de roupa, né, vestido, chamo eu aqui, de luz. Tá? Tá. Isso tem a ver com a pineal, né? Essa questão toda de um misticismo, olha que contradição que eu vou falar, de um misticismo ortodoxo, né? Então, quando se trata de uma pineal e uma exposição chamada roupa de luz, você está trazendo para nós aqui um conhecimento oculto bastante importante. O que a pineal, a glândula pineal, tem a ver com essa roupa de luz? Aqui agora, olha só, que você acabou de abrir não uma porta, você abriu um portal teu lindo, lindo,
lindo, eu não sabia de nada disso de você. E a gente conversou bastante até hoje, hein? Mas eu não sabia desse teu lado alquímico, químico, tá? Isso é muito legal. Fala um pouquinho para nós, se você quiser, da questão da Bienal, da, bi, Nós vamos grande criar uma Bienal sobre Bienal. não, é. Bienal é muito pouco, ela tem que ser anual, tá? Fala um pouquinho para nós dessa glândula, né? E o que você acha que ela pode ter com a roupa de luz? Olha, as contradições são meramente aparentes, né? Eu acho que esse é uma grande, não é ensinamento meu, não é isso. Eu acho que é um grande ensinamento que a gente tem que colher e beber de diversas fontes, mas essas contradições elas são aparentes. Assim como eu recebi no dia do vernissage, um pouco antes de abrir, alguém ali do clube estava visitando e eu lembro que essa pessoa falou: nossa, mas aqui são duas exposições completamente diferentes. Aí eu pensei, tudo bem, a pessoa não entendeu nada, mas sem nenhuma crítica, né? Eu acho que é uma coisa que a percepção é de cada um e o entendimento é de cada um. E assim como alguns visitantes também vieram da minha parte e que falaram, mas não estou entendendo nada, né? Por que você misturou? Parecem coisas completamente diferentes, como se aqui fosse sagrado e aqui fosse o mundano. Então, eu ouvi essas expressões. Tá, esse é o lado sagrado, esse é o lado mundano. Eu falei, e isso foi na última visita que eu fiz, algumas pessoas eu recebi, mas eu pude conversar com elas e explicar que não era contraditório, né? E que essa contradição ela é simplesmente uma aparência ilusória. Agora, você quer que eu traga a pineal? A gente pode, se nós fizermos uma projeção do que é a pineal do ponto de vista místico, mas eu acho que a Kabbalah ela vem, de alguma forma, fazendo essa união de micro e macro, do que é externo e externo, e onde não há mais contradições. Quando eu vim trazer roupa de luz, isso veio... Eu nunca tinha ouvido, né, com esses ouvidos físicos aqui, essa expressão, e eu estava estudando com um amigo em Jerusalém, um amigo Cohen, que eu já falei para você, e ele me ensina o Tânia escondido, né, porque ele teoricamente não pode. Ele fala, não pode contar para ninguém. Eu falei, senão vão brigar comigo. Eu falei, não, vão me expulsar da escolinha aqui. Eu falei, tá bom, fica tranquilo. E nós estávamos estudando um dos capítulos que ele tinha enviado para mim, apesar de eu ter todos os volumes aqui, mas ele me manda alguns shorts. E a gente estuda especificamente alguns pontos. E aquilo que me chamou muita atenção, nós estávamos estudando alguma coisa que falava sobre o Ensof, sobre dentro da Kabbalah, né, luriânica, por isso que eu trouxe muita coisa da sinagoga ali, né, do Ari, para entrar. E, de repente, havia essa expressão, roupa de luz, e um pouco do que você conhece de mim, além dessa parte científica que você não conhecia, mas existe a parte do místico que age pelo coração, né? Pela energia, né? E aí, aquilo ficou no meu coração na hora, e ficou assim, batendo no meu coração, eu falei, roupa de luz, roupa de luz. E eu lembro que, imediatamente, eu falei para ele, eu vou fazer uma exposição com esse nome, eu fiz uma afirmação mesmo. Aí ele, tá, que bacana, Deus abençoe lá, fica mandando símbolos para mim lá da bênção, né, do Cohen, e legal, eu falei, eu vou fazer uma exposição, eu falei 3 vezes, eu vou fazer uma exposição com esse nome. E no dia seguinte, de manhãzinha, me ligou o Olívio do nada, depois de 2 anos desaparecido, me dando um espaço para fazer uma exposição. Aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, e eu falei, olha, Olívia, eu estou um pouco perturbada com o seu convite, me deixa só respirar e refletir, né? E foi essa a sequência. Então, ligando essa questão, por que veio esse nome? Quando eu respondi ao Olívio, vou fazer, aceito, eu não tinha como não aceitar, eu tinha acabado de pedir a Deus um dia antes que eu ia fazer, né? Eu não tinha como dizer não, e não poderia ser outro nome. Então, eu acho que começou muito mais daí, de alguma coisa que veio, né, de outro lugar, podemos dizer assim, e que nada mais é de dentro também, essas
portas vão se abrindo e as coisas se encontram, e bateram na porta do Olívio lá, não sei como ele captou na antena dele, de alguma forma também, e as coisas se manifestaram dessa forma. Então, não poderia ser outro nome. Eu tinha que aceitar o convite dele, mesmo tendo apenas 20 dias, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, do que eu ia trazer. Então, é isso. Agora, o que mais você quer que eu responda nesse sentido? Como que eu liguei uma coisa a outra? Eu estou contando... Gente, isso aí é 100% absoluta verdade. Eu sou essa pessoa. Eu me movimento assim no mundo um pouco. Tá. Agora, olha que interessante, essa pessoa que verteu a opinião dela, né, do mundo espiritual e do, desculpe a cacofonia, o mundo mundano, né? Ela posicionou assim. Aí, de repente, uma pessoa, não sei quem é, está entrando no não lugar, né, ou a galeria, na exposição, e, de repente, dá com aquele mural na frente dela, aonde a gente tem toda uma bagagem, você citou Ari aqui, Ari, ou seja, o Isaac Luria, e nós estamos podendo falar hoje sobre Kabbalah exatamente por causa desse ente, desse ser, né, do século XVI, XVII, traz para nós esse conhecimento, e aí que ele foi sendo despejado, derramado, vestindo em luz o nosso pensamento. Então, quando alguém entra e vê aquele mural teu, quando você montou a exposição e aquele mural para você, a organizadora sensível da exposição viu aquilo pronto, o que aconteceu com você, Patrícia? Naquele momento, sabe, a gente sabe que subir uma exposição, ela é mágica, porque o que a gente idealizou durante os pré-projetos, durante os projetos, as noites dormidas ou não, mas na hora que você está com tudo no chão e aí você começa a subir, parece que vem um encaixe natural das coisas. E eu te pergunto, minha querida amiga, misticamente falando, tá? Não como curador, tá? Mas você como artista filósofa, quando você olhou aquele mural pronto, que sentimento ocorreu em você? Um sentimento triplo, talvez. Um primeiro sentimento de missão cumprida. Ai, agora eu vou chorar porque eu vou ficar emocionada porque eu sei o que eu fiz. Então, assim, primeiro gostoso! De missão cumprida. Chora muito, chora. Transborda aqui, que é o lugar, é isso. Ai, então, assim, o primeiro de missão cumprida mesmo. Não me pergunta porque eu não vou saber te responder, né? E eu lembro muito que esse meu amigo Cohen, que estuda comigo, ele 2 dias antes falou: olha, eu não sei a recepção das pessoas para o que você vai trazer, porque é muito elevado e sem explicação, mesmo dentro da hebraica, as pessoas, assim, muitas pessoas não vão entender. Então, essa foi uma pergunta que depois eu fiz para você, né? Se a gente não teria essa obrigação humana, né? Nesse mundo de explicar algumas coisas, mesmo que pouquinho, né? Cada um entende, faz sua conexão, e se por meio de alguma imagem, ou de alguma reflexão, ou de alguma palavra, alguma frase, aquilo transformar a vida da pessoa em alguma coisinha, abrir uma portinha, já tá bom. Né? Cada um vai receber aquilo que estiver pronto para receber, né? Como vaso mesmo. E então minha primeira coisa foi missão cumprida, né? Aquele material, ele está aí há 10 anos, ele está guardado há 10 anos, exatamente 10 anos, né? Esse é um material que foi produzido em final de 2011 e começo de 2012, em 2 viagens muito especiais, onde eu fiquei bastante tempo em Sfat. Então, é um material que vem
de um momento pessoal de muita profundidade também. Eu tinha acabado de perder meus pais, então, assim, era muita nudez de alma o momento pelo qual eu passava. Então, e obviamente que dentro daquele material tem muito mais, tinha muito mais, mas eu quis trazer muito pouco. Mas a primeira coisa foi missão cumprida, porque eu tentei publicar esse material de alguma forma e nunca rolou, né? Nunca aconteceu. Ele aconteceu na época da pandemia, quando começou a pandemia, que eu recebi um convite do Consulado de Israel, queriam usar as minhas imagens para um evento que ia acontecer em setembro, alguma coisa assim. Eu não tenho autorização para falar sobre o evento, mas o evento foi cancelado em virtude da pandemia. E eu era o outro cônsul, né, aquele moço novinho, eu cheguei a enviar as pastas, né, os materiais, e o que eles escolheram, a pessoa que cuidava da parte cultural escolheu exatamente esse material, não exatamente essas fotos, mas era um material de fato. Eu falei, bom, vamos ver, talvez seja o momento e a hora, e querem usar esse material. Isso ficou em suspenso, em virtude, né, da paralisação de tudo, não foi retomado, nem sei como está, posso até fazer contato depois. Mas, então, esse material, ele assim, vai e não vai, publica e não publica. Daí participei eu me inscrevi, acho que foi no PROAC, ano passado, falei, eu vou tentar publicar esse livro, vamos ver. Eu já sabia que, olha, alguma coisa eu já sabia que não ia dar em nada, mas eu falei, eu vou tentar, porque esse material, ele é um material que só vai ser publicado na hora certa, no lugar certo, mas eu vou tentar porque eu gosto de ficar testando o universo. Aí eu peguei, escrevi como livro, enfim, fiz um negócio super bacana, óbvio que não passou. Eu já sabia, não fiquei frustrada nem nada, não é a hora e nem o local. E não sei quem foi que avaliou também, né? Então, quando eu subi esse material, quando veio esse convite exatamente nesse eixo de tempo e espaço, porque as coisas são perfeitas, né? Quando elas se manifestam, elas são perfeitas. Até então, a tentativa e erro está na porta errada, no tempo errado, e eu entendo isso com muita leveza, não tem problema. Quando eu subi, eu senti isso, missão cumprida, a parte 1, esse material tinha que subir. E foi o lugar certo, foi a hora certa, é isso. Nem sei mais, eu te falei que eu tinha 3... segunda coisa foi que eu senti que talvez eu e você, pudéssemos ter entregue um pouco mais para as pessoas, porque aí fica um pouco dessa dúvida sempre, o quanto nós temos que dar o próximo passo, o segundo ou terceiro, do pouquinho de conhecimento que a gente tem, cada um dentro do seu, né? Transmitir um pouco também. E um conhecimento que seja experiência, né? Não é algo mental abstrato, um conhecimento que é vida. Então, eu acho que é isso. E a terceira coisa, esqueci completamente. Mas pode ser que daqui a pouco eu lembre. Mas eu senti isso, essa alegria de missão cumprida, sem nenhuma intenção e sem nenhuma perspectiva ou nenhuma motivação de um possível desdobramento. Foi algo meu mesmo. Tá. Olha que interessante. Talvez essa terceira coisa seja o que você falou, né? Dar um pouquinho mais. E quando você fala de dar um pouquinho mais, nós falamos um pouco sobre isso. Lembra de colocar embaixo de cada objeto arte um pequeno texto, né? Então, isso é um complexo, porque também a gente que já aprendeu, né? Que às vezes um pequeno texto ajuda, mas ele também pode até atrapalhar um pouco, porque é complexo. E eu não tenho certeza, eu costumo falar isso, eu não sei se eu falei isso para você. Esse tipo de live ajuda um pouco as pessoas, né? Porque vai ficar junto com a tua exposição no site do clube, tá? E esse momento deve ajudar algumas pessoas. Pelo menos o que nós já temos aqui é um transbordamento teu, que eu considero muito importante. Por que a palavra utilizada em português é expor, né? Exposição? Esse expor mesmo, é o que você está fazendo aqui e você está conseguindo, né? Tanto que você está, como que se fala aqui? Na flor da pele, né?
Isso é muito bom. Então, a tua flor da pele, a tua vestimenta de luz, a tua roupa de luz, você está passando isso para as pessoas. Então, eu acho que quando eu entrei na exposição, na sua exposição, quando olha que legal, eu me declarar, abrir, né? Eu me senti sendo investido de luz quando eu entrei, né? E tentei fazer um texto ao mesmo tempo leve, não um texto crítico, né? Que eu não tenho muito essa personalidade, apesar de ser curador, né? Apesar que eu estou curador, né? Estou em cada momento um curador. E naquele momento eu senti que sim, você tinha e tem razão de falar, de explicar um pouco mais sobre a exposição. Mas hoje eu percebo que você está conseguindo fazer isso. Então, eu tenho que tirar um pouquinho mais desses teus véus, tá? Me permita, tá? Não, Tinha uma família, acho que foi no dia 20, tinha uma família ali, o pai, a mãe, acho que eram 2 crianças, e o menininho, ele estava super intrigado. Aí ele olhava aquela foto da moça, né? A foto do cartão, que eu acho bacana a gente conversar como nós fizemos esse mix e por que eu escolhi. Eu acho que isso acaba fazendo um link muito interessante para os retratos, mas voltando à família. E ele era muito simpático, né? A esposa dele estava mais quieta, observando, mas ele estava olhando tudo com uma leveza, e o menino intrigado, intrigado. Aí o menininho olhou e falou assim, acho que eles perceberam que eu era fotógrafa da forma que eu estava explicando para as outras pessoas alguma coisa, e aí o menininho cutucou o pai e fez assim, tipo, acho que é a moça. E aí ele perguntou para mim, você é fotógrafo? Eu falei, sim, tá, parabéns, belíssimo. Tá. E ele estava lá explicando para o filho uma coisa ou outra. Mas ele estava dizendo que era Jerusalém. E eu não podia me intrometer na conversa familiar. E aí eu lembrei, Olívia, a gente tinha que ter posto umas plaquinhas, pelo menos, porque fica no meu coração um pouco isso, né? Mas essa família eu estava lá, então eu pude conversar com eles um pouquinho. E aí o pai perguntou para mim, é Jerusalém, né? Por causa das pedras e tudo. Aí eu falei, não, é tudo em Sfat. Expliquei um pouco. Aí ele começou a explicar para o filho. É como se isso fosse uma coisa separada, velada, né? Não velada, mas uma criança não se fala sobre isso. E aí ele começou a explicar para o filho, um dia eu vou te levar lá, e tal, etc. e tal. E foi muito interessante. E eu fiquei feliz, porque o menino ficou olhando, né? Ele não entendeu muito os símbolos, as coisas, mas ele era bem pequenininho, né? Devia ter uns 6, 7 aninhos. E eu senti um pouquinho falta de talvez a gente ter... O nosso link ficou abstratíssimo demais. Mas é isso, só. Eu estou falando isso do ponto de vista humano, não é a Patrícia. É para que as pessoas pudessem receber um pouquinho mais. E isso não é nenhuma crítica. Isso volta a ser uma eterna pergunta, talvez. O quanto você dá, o quanto você abre e o quanto você deixa que a pessoa seja tocada pelo que ela estiver pronta para receber, o quanto você intriga. Eu acho que isso deve ser um paradigma na cabeça do curador o tempo todo, né? Acredito. Muito bem, muito bem. Está vendo? Você já me respondeu. Porque não fecha, isso não fecha nunca. Né? Sim, sim. Talvez, quer ver que legal? Isso deve fechar no infinito. Como o infinito não existe, não vai fechar. Né? Então, agora, voltando ao desvelamento, à tirada do véu, eu acho que você vai conseguir, né, colocar para nós essa pergunta que eu quero agora, né? Sentir, eu quero sentir essa tua responsa, essa tua resposta. Essa resposta eu estou usando bem do Tânia mesmo, tá? Bem do livro Tânia. E tá muito engraçado que aqui na minha tela, né, tá você, e embaixo de você tá a Tânia. E eu estou falando do Tânia, né? Então tá muito interessante isso aqui para mim. Eu gostaria que você agora, você já até trouxe,
explicar um pouquinho o que está aí na tua mão, o porquê da O escolha nosso desse o objeto. convitinho que nós fizemos. Obrigado pelo nosso, mas é teu. Por que desse transbordamento nessa imagem? O que que aconteceu? Fala para nós. Bom, eu gosto muito dessa foto por N razões, mas por que que eu a escolhi como a foto principal, né? Eu vou segurar aqui para quem não tiver lá na memória e ou quem estiver entrando agora, tá bom? Eu gosto de explicar, de ensinar. Eu não gosto, ele gosta assim porque ele é professor, ele só fica me cutucando. Ó, eu acho que como eu sinto, tá? Essa moça de olhos fechados, essa moça representa esse mistério humano que não é uma contradição, né? Não existe essa separação entre esse mundano ou divino. Esse divino tudo permeia, né? Essa luz tudo permeia. E essa moça de olhos fechados remete a um grande mistério, o mistério do divino no humano e da não separação, da não contradição. Esses cabelos, talvez, né, se você quiser que a gente vá um pouquinho, entre um pouquinho mais, mas esses cabelos longos podem representar, enfim, coisas diferentes para cada pessoa, mas nesse caso específico do roupa de luz e da Kabbalah, eles representam esse fluir constante do elemento água, né? Que é o divino, e ele está sempre fluindo, né? E aí vai depender dos recipientes. Mas, enfim, é esse fluir constante e infinito que é um grande mistério e o humano contém todo esse mistério. A gente não precisa ir muito longe. A gente só precisa ir para dentro. Tá. Porque quando eu vi essa Pouco imagem, né, eu vi aquele cabelo, né, aquele cabelo ginge, aquele cabelo vermelho, sendo derramado, e ela utilizando um véu, que seria as pálpebras, né, Uhum. e, ao mesmo tempo, aquela tranquilidade, aquele estado, vamos lá, de nirvana, de satori, de samadhi, né? Aquela luz, né? Ela recebendo, ela se lavando com a luz, na sua tranquilidade, e passando para nós aquela luz naquele fundo escuro, né? Ficou magnífica essa imagem que você escolheu para, com o título, né? Roupa de luz, clarear o momento de um estado de exposição. Então, ficou muito bom, e principalmente que a Galeria Hebraica é um não lugar. E ali a gente conseguiu, aquele pseudo-site específico, né? Um momento até sagrado, né? Um momento até contemplativo. Né? Você conseguiu, com essa sua exposição, Pátria, porque o meu trabalho como curador, né, o Val, que é o meu alicerce, né, no clube, ele sabe que a minha primeira curadoria, sabe sim, seu sem vergonha, a minha primeira curadoria é a escolha daquele que vai chorar na frente aqui, sabe? Essa é a primeira. Tá, desculpa. Essa é a primeira curadoria. E aí a gente tem olha a palavra, né? O respeito e a confiança no seu fazer. Só que o seu fazer com essa exposição, ela está transbordando aqui agora, né? Ela está transbordando, ela está num formato de atingir o inatingível, né? E você está deixando isso claro, né? Para quem não tem pálpebras, para quem pode ouvir também. Tem essa questão, né? Você está clareando isso. Patri,
nesse momento desse diálogo, desse poliálogo que nós estamos tendo aqui, né? Que nós dois estamos falando, eu pessoalmente, eu indago, mas eu gosto sim de falar, eu sou um falante, mas eu gosto muito de ouvir. Os meus amigos sabem disso. Eu tanto gosto, para te falar mais a verdade, mais a realidade, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. E estou aqui ouvindo muito bem, não com as minhas orelhas, tá? Mas com os meus ouvidos. Estou até te escrutando, tá? Você tá realmente, vou usar no plural, você está nos tocando. Então, o que eu gostaria de sentir de você agora, se você quiser, eu sei que você tem, se você quiser, né? Que tipo de exposição e de mensagem, ó, essa palavra para nós é muito forte, né? Que tipo de mensagem você pode deixar aqui para nós? O que você pode colocar aqui para nós nesse momento, né? Ao encerramento de uma exposição tão sensível por causa tua como essa. O que você pode deixar mais para nós ainda do que você está deixando? Que você já está deixando as suas lágrimas. Que mais do que isso é muito difícil. Você tem algumas palavras? Você acabou de arrumar o cabelo, tirar esse véu da frente e você vai falar o que para nós agora com esse sorriso teu? Ó. Eu acho que podemos e devemos nos esforçar no nosso papel humano, que não é só humano. Humano é apenas uma semântica, né? Isso é uma vestimenta. Eu acho que devemos nos esforçar para enxergar dentro de nós e fora que não, essa contradição e essa separação não existe. Então, infinitas não é a palavra correta, mas N pessoas, artistas, místicos, muitas pessoas vão trazendo, né? Um pouquinho, e todos nós temos essa capacidade de fazer esse mergulho, essa conexão, e essa conexão existe em nós. É isso, não desistam, né? Então, um pouco desse trabalho que eu faço com as mulheres, e ele não é um trabalho de retratista no ponto de vista estético, artístico, claro que existe um entendimento, né? É uma percepção artística também, mas ele é um trabalho humano. Quando eles, às vezes, já me fizeram essa pergunta, mas, enfim, então, o que você vende? Eu falei, liberdade é a resposta que eu dou, para que você se liberte de tudo aquilo que está pré-concebido, de tudo aquilo que você aprendeu, porque aquilo foi externo, foi aquilo que você absorveu, né? Aquilo que te ensinaram, enfim, busque dentro de você essas outras infinitas possibilidades que existem dentro de você, né? É essa conexão. E aí a gente consegue transcender esse eixo tempo e espaço, onde há toda essa limitação de quem somos ou de quem deveríamos ser, ou de que papéis devemos cumprir, né? E você começa a entrar em contato com esse ser que você é, que cada vez é mais misterioso, é mais nu, né? Eu lembro que, acho que naquele período que eu fiz as minhas primeiras viagens em Israel, eu lembro que eu usei essa frase, nudez de alma, e ela está escrita dentro das minhas anotações. E eu acho que é isso que eu sinto. E é isso que eu conto para elas, e é esse o feedback, né? Nossa, depois de ter feito esse trabalho com você, nossa, eu me sinto livre, eu sou outra pessoa. Eu acho que essa desconstrução do que não somos, para que possamos entrar em contato com essa profundidade
do que realmente somos, né? E isso é uma liberdade incrível. Isso é liberdade, no meu entendimento, né? Olha, eu acho que a tua preocupação, a tua preocupação antes da exposição, até durante a exposição, de expor um pouquinho mais, você conseguiu deixar aqui, tá? Você conseguiu sim. Eu não estou sendo educado, não. Estou falando o que é mesmo. Você conseguiu. Eu agradeço sentimentalmente ter feito essa exposição com você. Muito obrigado, tá? Eu agradeço pelo convite, agradeço pela situação inusitadíssima das suas antenas ligadas e tudo aquilo que eu contei no começo, né, da forma que aconteceu. Pode até ser que hajam outros fatores aí desconhecidos por mim, conhecidos por você, mas não faz a menor diferença nesse momento. E realmente eu acredito que eles existam, mas não faz a menor diferença, porque o objetivo final foi cumprido, né? A missão foi cumprida, então capítulo encerrado, né? Que se abre com outros capítulos a partir disso. Então, aquilo que transita no meio, sinceramente, para mim, ele é barulho de rádio, não me interessa muito, porque senão tira você do foco mais elevado daquilo que está sendo feito, né? E, de qualquer forma, enfim, manifestou, aconteceu, e eu estou muito feliz com isso. Obrigada, Carol. Obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade. Depois obrigada. A gente se fala, Paty. Um beijo. Tchau, meu amor. Desculpa. Obrigada. Parabéns, querida. Muito Carol, bom. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui. Obrigada, Norma. Se quiserem... Então, obrigada a você pelo convite. Obrigada a vocês, queridas, que estão aqui. Obrigada para todo mundo que pôde participar, que pôde visitar, para quem deixou uma mensagem ou para quem não deixou, para quem mandou um WhatsApp, para quem visitou em silêncio e entendeu, para quem não entendeu, não importa também, né? Enfim. Obrigada pelo texto magnífico que você escreveu, muito sensível, muito magnífico. E não sei, acho que é isso. É isso. Pois, Paty, você me permite, Olívia? Grata pela tua abertura, por compartilhar conosco toda essa tua alma, essa tua verdade, não é? Essa profundidade toda. E grata ao Olívio por ter provocado em você essa possibilidade para nos presentear sempre, não é, Olívio? Sempre. Grandioso. Muito, muito obrigada. Obrigada, Norma. Grandioso por causa dessas luzes à minha volta, viu? Senão, fala, Val, querido. Obrigado. Eu queria comentar uma coisa engraçada que você falou quando ela estava falando da glândula, e eu olhei para você, você olhou para mim, foi uma coisa engraçada, porque nada mais do que é um símbolo do olho de Ra, né? Que é o olho que tem um sentimento mais profundo dos egípcios, né? E o sol. Que é o sol. E é engraçado como ele mostra o inconsciente, né? O inconsciente total, né? Que ela buscou isso para ela, né? Foi uma coisa muito bonita, né? É idêntica à glândula e é uma coisa que fica muito íntima, né? É uma coisa muito íntima quando a gente faz uma meditação, quando a gente busca essa essência natural. E foi engraçado porque a gente se olhou um ou outro assim, não é possível que a Patrícia... Por essa a gente não esperava, né, Val? Não, eu não esperava. Essa moça tem mais segredos, né? Tem mais segredo, assim, tem mais segredo místico, tem mais coisa mística aí, não tem, Olívia? Tem mais coisa aí. Então, mas em relação a isso, Val, porque eu acho bacana, né, que você retomou esse assunto e isso não ficou escondidinho lá numa janelinha. Eu acho assim, em virtude dos meus experimentos e daquilo que, de alguma forma, eu trouxe no inconsciente para poder pesquisar e olhar aqui na matéria. Então, quando a gente fala de seres ungidos, e quando a gente usa essa palavra unção, né, e essa palavra bênção, essa palavra, e assim dentro da tradição de vocês também, quando vocês recebem essa bênção e ela é aqui na coroa, né, e a gente está falando de um triângulo também, e isso tudo está linkado aqui à coroa, e esse alto nível de serotonina de acordo
né? É que assim, aí eu teria que explicar todo o experimento, como ele foi conduzido para eu chegar nessas conclusões, mas assim, altos níveis de hormônio físico nosso, neurológico da alegria, mas eu prefiro falar joy como joy, não como uma alegria onde quando você se droga ou quando você bebe, uma alegria fake, mas uma alegria genuína dessa conexão, né? Coração, coroa. E é isso, gente. Eu sempre falo, na dúvida, reza. Na dúvida, Olha, reza, isso eu nunca se tinha conecta. ouvido. Hã? Nunca tinha ouvido isso. Olha, Norma. Mas é isso mesmo, né? Você Olha, sabe que Porque a conexão, porque essa É. iluminação, essas luzes que se acendem, né, como se fossem velhinhas dentro da cabeça, vamos chamar assim, Sim. física, e que é esse processo de unção, né, essa abertura, e aí essa alegria, né? E não é uma alegria boba, é uma alegria genuína. Mas o olho de Horus é isso mesmo, é proteção, nada mais. E ele tem o mesmo desenho, do mesmo desenho que você estudou. Se Ainda você estamos prestar aqui. atenção no que você estudou, você vai ver que é o mesmo desenho do olho de Horus, o olho de Ra, que é aquele olho de Aí proteção. vem a galera das escolas místicas aí. É o livro que me ensinou Das isso. Não, até parece, olha lá, até parece. Olha, tá bom, Bom, mas tá é bom. isso, gente. É tudo, Patri, não é isso, é tudo Mas é isso, é isso. tudo isso, é lindo. Nesse momento é isso, na dúvida, né? E eu assim, uma coisa, esses dias, o Olívio, olha, nosso diálogo, eu falei, tá. E assim, é muito engraçado. Falei, tá, lá vem, lá vem. Não, fala Tá bom? tudo. Ela chegou e falou assim, olha, 10 minutos, hein? É rapidinho, objetivo, não vem. Não. Né, Norma? Ela tem tanta coisa para falar para nós, né? Mas E a gente tá, é isso. Você tem, eu admiro essa tua humildade agora, mas as tuas palavras, Patri, eu não estou sendo educado, elas vêm com peso mesmo, sabe? Isso Mas você eu queria precisa deixar expor. mais um recado, porque assim, existem, aí eu vou falar como mística, né? Isso aí, 50 anos assim. Mas existem, gente, existem forças, sim, existem dentro de nós e existem externas, então sempre que você tem alguma coisa bacana para fazer ou para falar, alguma coisa que é um pouco mais elevada e alguma coisa que vai de alguma forma transformar um pouquinho o coração e acender uma luzinha na outra pessoa, existem forças contrárias, sim. Então, reza. Tá bom, tá bom. Né? Reza e se conecta, porque essas coisas acontecem dentro de nós e aí você transforma e consegue fazer. É isso. Muito bem. Sei Olha, lá, tá eu podia bom. não ter ficado sem essa parte, mas assim, é parte, Não, né, é importante, querida. É do meu importante. viver. E assim, quantos obstáculos eles acontecem quando você vai fazer alguma coisa de alguma relevância, seja ela qual for, né? E foi É bastante isso. relevante essa exposição. Muito obrigado, minha querida. Obrigada, gente. Tá Graças. bom, eu te vejo segunda, Val, na Olha lá. desmontagem. Tá bom, Aí. obrigada.